Hoje nós vamos falar sobre as etapas do nosso processo de imigração. Fala pessoal, beleza? No último vídeo a gente falou dos processos de imigração, da assinatura do contrato até o recebimento do CAC. Nessa parte a gente vai falar sobre como foi o processo federal, a parte de aplicação do visto até a gente receber os passaportes com o visto colado. Se você não sabe do que eu estou falando e não assistiu a primeira parte, a gente vai deixar o link do vídeo aqui em algum lugar para você clicar, para você assistir essa primeira parte. Então, se você não assistiu, volta lá, assiste e depois você continua nesse. Vamos lá! Então a gente reuniu com a empresa, ela explicou pra gente sobre as etapas dessa parte federal, como que iriam funcionar. A gente levantou toda a documentação que precisava, dessa vez precisava das minhas documentações e também da Jéssica agora. Então a gente traduziu o que tinha que traduzir, digitalizamos tudo e fizemos o upload ali no site do IRCC, que é o site de imigração do governo do Canadá. E aí a gente fez, no dia 22 de dezembro, a gente fez o pedido da demanda, né? A gente fez o envio da demanda, pagamos as taxas ali, a gente pagou $580, né? Então aí na conversão do dia ali a gente paga isso em reais, mas o valor total cobrado foi $580. Dentro desse valor tem o pedido de visto da família, né? E também a coleta da biometria está incluso dentro desse valor também. Durante a madrugada mesmo, do dia 22 para o dia 23, a gente recebeu a confirmação ali por e-mail de que tinha sido recebida a demanda e já veio uma carta solicitando a coleta da biometria. A gente citou em alguns vídeos que nós nos apresentamos, nós moramos em Goiânia, a capital do estado de Goiás, mas a coleta da biometria ela acontece apenas em algumas cidades específicas, então nós tivemos que ir até Brasília para poder fazer a coleta da nossa biometria. Isso, Brasília é relativamente próximo de Goiânia, cerca de 200 quilômetros, então pra gente não foi tão difícil de ir até lá, né? E a gente tem alguns vídeos do dia que a gente foi lá em Brasília para colher a biometria. Bom dia, hoje nós estamos indo para Brasília, hoje é 30 de dezembro de 2022, a gente está indo até Brasília para poder colher a biometria e tirar foto. A gente está a caminho da cidade, de acordou bem cedo, bastante chuva. Nosso horário lá está marcado às 9 horas. E aí pessoal, a gente chegou aqui no prédio, chama Financial Center. A gente chegou um pouquinho mais cedo do que precisava, então a gente está aguardando aqui. No papel da confirmação pede para não chegar muito antes. Então a gente está esperando aqui uns minutinhos para a gente ir lá na sala para poder coletar a biometria. É isso, a viagem foi tranquila. Foi até mais rápido que a gente achava. A gente estava com medo de atrasar, acabou que a gente chegou antes. Deu tudo certo, agora vamos coletar lá, ver se a gente consegue filmar alguma coisa e compartilhar. Senão depois que a gente fizer, a gente senta e conta pra vocês como foi. Valeu! E aí pessoal? Bem, a gente acabou de sair aqui do VAC, aqui em Brasília. A gente coletou a biometria. Foi muito rápido, assim. Na verdade, como a gente disse, a gente chegou um pouco antes do horário. No papelzinho falava para não subir, mas eu acho que é o papel que eles usavam na época quando a pandemia estava mais grave e tal. Aí a gente acabou que o pessoal da recepção liberou a gente antes, a gente subiu e a gente já chegou, não tinha ninguém lá dentro da sala. O pessoal conferiu os nossos documentos, o rapaz conferiu os nossos documentos e perguntou sobre o termo de consentimento. Eu tinha visto alguns outros vídeos, o pessoal falando que esse termo eles forneciam aqui no VAC. Então eu procurei por ele e não encontrei. Talvez eu devia ter procurado mais, porque eles fornecem, só que eles cobram impressão de R$36. Na verdade já estava impresso, ele só puxou de uma gaveta e entregou pra gente. São 4 papéis, vai ser uma impressão super cara. Exato, ficou R$36 a impressão dos dois termos, né? A gente preenche só a segunda página das duas folhas lá. De 4 a gente só preenche 2. Basicamente assinatura, dados básicos, né? Endereço e tal. Aí a gente preencheu. Ele pediu pra gente aguardar. Eu nem cheguei a sentar na cadeira, já chamaram meu número. Lá dentro da sala ele pede, né, pra fazer os movimentos com as mãos, igual a gente já vê em outros vídeos o pessoal falando. Aí coletou a biometria. Primeiro dos 4 dedos da mão direita, dos 4 dedos da mão esquerda, depois dos 2 polegares juntos. Aí tira uma foto, pede pra fazer uma, como é que fala? Um rosto sem expressão, né? Tipo, não neutro. pode sorrir. Não pode rir, o nem rosto, nada. né? Isso.
E aí foi isso. Aí ele me entregou um papelzinho com as instruções para quando o governo solicitar o nosso passaporte. Eu perguntei para ele como que funcionava a forma de pagamento do envio. Ele falou que eu podia pagar já agora, já deixar tudo pago. Então eu aproveitei para não ter que fazer um depósito depois, ter que ir um banco fazer, ou mesmo fazer o Pix. Eu já aproveitei que estava aqui e já fiz o pagamento. Só estranhei que ele não me entregou nada de comprovante, a não ser o comprovante da maquininha, né? Então eu entendo que isso fica registrado lá no sistema. Vamos ver como vai ser isso aí quando chegar nessa parte de solicitação do visto. Bom, é isso. Então... No site eles pedem para vir de máscara, a gente veio, ele pede para tirar só na hora de tirar foto. Assim que termina de tirar foto, eles pedem para colocar novamente. Mas é um processo bem rápido, assim, acho que levou 5 minutos. Acho que a gente... cada um. A gente deve ter ficado ali cerca de 15 minutos no total, assim, de todo o processo. Bom, e é isso. Acho que é só, né? Acho que é isso. Agora voltar para Goiânia. No dia 30/12, ali, véspera, né, da virada do ano, véspera da véspera, nós fizemos a coleta da biometria e você pode aguardar também o governo solicitar os exames médicos, ou tem como você fazer, como eles chamam, upfront, né? Upfront. Que você faz os exames antes. Então a gente decidiu entrar em contato, pesquisamos ali qual era o local adequado para poder fazer esses exames, o local correto, porque tem as clínicas corretas tanto para o exame quanto para consulta médica. Nós já fizemos essa pesquisa, entramos em contato, né, por e-mail ali com o médico para poder agendar já o nosso exame médico, antes mesmo da solicitação, a gente fazer isso antes. Então o Thales fez todo esse contato com eles por e-mail. Então eu entrei em contato com a clínica eu consegui através do site do Canadá mesmo, lá no site do IRCC, você consegue selecionar o Brasil e ver quais as clínicas que existem aqui. Em Brasília tinha somente uma, então eu entrei em contato com ela ali solicitando um orçamento para saber quanto ficaria e também agendando um dia. O valor de consulta ficou R$ 650 para cada, então eu paguei R$ 1.300, a consulta a gente precisa pagar até um dia antes, à vista. E lá no dia, né, a primeira coisa que a gente faz a gente chega, já pega um encaminhamento para fazer o exame de sangue e urina. Então a primeira coisa que a gente faz é o exame de sangue e urina. Detalhe, eles pedem para que você tome bastante água antes de chegar lá para fazer o exame, né? O laboratório para fazer os exames fica do lado da clínica. E aí a gente colheu o sangue e a urina também para poder fazer o teste. E depois o resultado já é enviado direto para o consultório do médico. Nós fizemos as nossas consultas, exame no dia 13 de janeiro, e ali por e-mail acordado, inclusive, o horário que você precisa estar lá. E eles são bem, assim, rígidos com essa questão de horário. Então é importante você estar lá no horário combinado, nem muito antes e nem muito depois, porque dependendo do quanto, se você se atrasa, dependendo do quanto você se atrasa, você não consegue concluir todas as etapas ali dentro do dia. Você precisa fazer consulta, precisa fazer os exames e tem também o retorno que você precisa fazer ali no período da tarde com o médico. Tá, já falou o valor da consulta que nós pagamos. Nesse exame de sangue e urina, você paga ali direto no laboratório, nós pagamos nesse dia o valor de R$ 203,20, aí esse valor eu tô falando para o casal. Após o exame de sangue, a gente retorna na clínica e a secretária ali, ela passa pra gente um encaminhamento para poder fazer o raio-x do tórax. Esse período da manhã, esse contato é toda com a secretária ali, ela te passa o que você precisa preencher, os formulários que você precisa assinar, e ela faz toda a orientação em relação aos exames. O período da manhã, ele fica dedicado 100% aos exames. Então a gente foi ali fazer o raio-x também na clínica indicada. Nós pagamos para nós dois o raio-x do tórax, o valor de R$ 340. Isso, aí na parte da tarde a gente retornou para a clínica para poder fazer a consulta ali com o médico. Meu exame foi liberado a tempo, da Jéssica deu uma atrasadinha, mas a gente conseguiu ali seguir com a consulta, o médico olhou e deu tudo certo, ele liberou a gente, falou que estava tudo ok, e aí foi isso. Então assim, o exame, a gente basicamente foi um dia ali, na parte da manhã, igual a Jéssica falou, a gente fez os exames, no início da tarde a gente teve a consulta com o médico, e depois disso a gente estava liberado, o próprio médico que vai enviar o resultado do exame lá para o site do IRCC, e não tem muito que a gente possa fazer. Então a gente vai embora e a gente continua aguardando. A consulta entramos nós dois, tá? Então os dois entram na consulta com o médico e é uma consulta meio padrão. Ele mede seu peso, sua altura, sua pressão e verifica ali o resultado dos exames. Então é bem tranquilo.
Ali por volta do dia 15, as informações sobre o exame, lá no nosso dossiê dentro do site do IRCC, já constavam que os exames médicos tinham sido favoráveis, então que estava tudo certo, né, na parte de exame médico. E aí no dia 18 de janeiro, a gente recebeu um e-mail do IRCC solicitando ali que a gente enviasse um documento a mais, que era uma comprovação da língua francesa. Então eles fizeram uma solicitação que a gente demonstrasse ou enviasse para eles uma prova de domínio da língua francesa. A gente, como eu contei no outro vídeo, né, sobre o processo, eu tinha feito ali em uma das etapas um teste da École de Québec de língua francesa e eles me encaminharam um certificado. Eu conversei com a empresa e eles também fizeram uma carta falando sobre o meu nível de francês, que o meu nível estava satisfatório para eles e tal. E aí eu anexei lá no site do IRCC o meu certificado, juntamente com a carta que a empresa me forneceu, para suprir essa necessidade ali da prova de língua francesa. Então, foi o único upload que eu precisei fazer de documento avulso, foi esse. Então, depois dessa solicitação e o upload da comprovação ali do nível de francês, a gente não teve mais retorno. E aí foi aguardar, né? Então, lidar com a ansiedade nesse período. Finalizou o mês de janeiro, nenhum retorno. Iniciou fevereiro, nada. Meio do mês de fevereiro também nada. Acabou o mês de fevereiro a gente sem nenhum tipo de retorno. Ou seja, passou mais de um mês desde daquela solicitação que eles tinham feito e nenhum retorno, apenas ali aguardando e a gente esperando os prazos, né? Esperando ter alguma resposta. Até que finalmente, no dia 7 de março, nós recebemos ali um e-mail informando que os nossos vistos tinham sido aprovados e solicitando o envio dos passaportes para que pudesse ser ali colado os nossos vistos. Isso para a gente foi um momento de muita felicidade, porque era a realização, a confirmação desse sonho nosso, né? Então, a gente ficou muito feliz mesmo. Foi nesse momento que a gente decidiu compartilhar com o restante da família, que ainda não sabia, né? Porque a gente não quis falar antes, até porque a gente não sabia, podia dar errado em algum momento ali, então, até para não criar uma expectativa errada em todo mundo, a gente decidiu esperar para ter certeza e a gente compartilhou com o restante da nossa família. No outro dia, no dia 8, a gente já fez o envio dos passaportes pro VAC, né? Pro VAC de Brasília. É importante falar nesse momento aqui que quando eles solicitaram o nosso passaporte, a gente deveria mandar o passaporte pro VAC e ali nas orientações eles falam sobre o pagamento da taxa de retorno do passaporte, né? A volta do passaporte do VAC para nossa casa. Esse valor eu já havia pago quando eu fui colher as biometrias, então eu paguei presencialmente lá no dia, eles me entregaram um comprovante ali, aquele segunda via da maquininha mesmo, eu guardei essa segunda via. Então, pessoal, eu peguei 2 envelopes, um para mim e um para a Jéssica, anotei o nosso nome ali por fora no envelope de cada um. Dentro do envelope foi o meu passaporte, no caso foram os passaportes, né, para cada envelope. Foi também a carta que a gente recebe ali do IRCC solicitando os passaportes. Com isso eu colei também, eu fiz ali no Word mesmo um papel de informações básicas, então coloquei o nome, o CPF, por exemplo, no meu eu coloquei aplicante principal, era meu nome e meu CPF. No da Jéssica eu coloquei meu nome e meu CPF como aplicante principal, o nome dela e o CPF dela, nosso endereço, nosso telefone e o e-mail. E eu fiz a mesma coisa para mim. E a gente coloca também os formulários que a gente imprimiu lá no VAC, no dia que a gente foi colher a biometria assinado, vai junto também com o passaporte. Exatamente. No dia lá da coleta da biometria, eu paguei R$300 referente ao retorno dos passaportes para minha casa. Então eu tinha recebido uma via, a segunda via da maquininha, né? Então eu anexei a segunda via ali também. Inclusive eu coloquei uma observação dentro desse Word que eu escrevi da Jéssica, eu coloquei uma observação falando que o comprovante de pagamento dela estava no envelope do aplicante principal, né? A gente pegou esses 2 envelopes, eu fui no correio, comprei aquele envelope grande do correio, coloquei os 2 juntos ali dentro, coloquei o endereço do VAC e paguei o SEDEX para enviar para eles. A gente fez esse envio, né, como estava falando, no dia 8 de março e recebemos o nosso passaporte em casa, ali já com o vistinho colado, tudo certinho, no dia 18 de março. Então levou aí 10 dias corridos para eles retornarem para a gente os nossos passaportes já com os vistos. É isso, pessoal. Esse foi o nosso processo, assim,
De certa forma, eu achei que ele foi rápido. O processo que mais demorou, assim, foi, eu acho que a parte final. A gente esperava que ele seria um pouco mais rápido do que foi na parte federal. Mas mesmo assim, pensando em tudo que a gente precisou fazer, não foi um processo muito demorado. A gente teve que, durante todo esse processo, lidar com muita ansiedade, porque tem algumas coisas que você não pode fazer nada, você só precisa aguardar, você já colocou todas as informações que precisava e você envia. E é meio difícil você lidar com essa ansiedade, né? Às vezes você acha que vai dar tudo errado, às vezes você acha que vai dar certo. E, bom, é assim. A gente quis compartilhar com vocês sobre essas etapas, para vocês saberem como foi o nosso processo. De novo, essa foi a forma como a gente fez, não significa que vai ser o seu jeito, não significa que vai ser igual para você, até porque esses processos mudam, os formulários mudam, os documentos que eles solicitam mudam também, e é isso. Tem um ponto muito importante, né, que eu estava conversando com o Thales esses dias, que foi uma orientação que ele recebeu da empresa dele, e que, acompanhando alguns grupos, algumas pessoas, eu vejo isso acontecendo, e eu acho que foi uma orientação muito válida. Da empresa contratou, eles orientaram a gente, olha, segue a vida de vocês em relação a trabalho, em relação a emprego, normalmente até vocês receberem o passaporte já com visto. No sentido como o Thales falou, é um processo de muita ansiedade, de muitas vezes você quer que tudo ande muito rápido, então às vezes você pode acabar se antecipando. A gente já teve um momento que a gente achou que seria muito mais rápido, que as coisas aconteceriam de uma forma muito mais fluida, né? Que talvez, sei lá, em janeiro a gente já estivesse no Canadá, mas não você não tem controle disso. Então, essa orientação que eles passaram pra gente, eu acho que é muito válida. No tipo de, eu estou trabalhando ainda, o Thales está cumprindo aviso, então assim, a gente só foi de fato confirmar para as empresas que nós estamos, que nós iríamos sair, quando a gente tinha de fato certeza, no meu caso, de que o visto estava aprovado, e do Thales, quando ele tinha certeza da data que ele iria começar na nova empresa lá no Canadá. Para que vocês não passem por nenhuma situação difícil, né? A gente viu, eu tenho acompanhado algumas pessoas aí que falam que durante o processo, às vezes recebeu o visto, já pediu conta, e quando vai conversar com a empresa vai demorar um pouco mais para começar, e aí atrapalha em toda a organização financeira. Porque apesar da gente não ter falado muito de valores aqui, todo esse processo exige gasto com SEDEX, com cópia, com taxas que você tem que pagar. Com tradução, então não sai barato. Então é importante você ter esse cuidado, né? Conseguir controlar essa ansiedade para não ser um fator que acaba atrapalhando aí o projeto de vocês. Uma das orientações que a empresa me passou no início, igual a Jéssica falou, continue sua vida normal, se prepare financeiramente, porque o processo de migração, ele é caro, então ele exige um preparo ali financeiro, né? O processo federal é onde a gente mais gasta, inclusive, com exames, com consulta, com envios, é bem difícil mesmo, assim, em relação à questão financeira. Mas é isso, pessoal, a gente propôs ter esse sonho de realizar, a gente correu atrás, graças a Deus deu tudo certo, as coisas foram acontecendo e, bom, é isso. Então, gente, comentem aí, façam perguntas caso vocês tenham dúvidas. Se vocês quiserem saber, depois eu vou fazer um post lá no Instagram falando detalhadamente sobre os gastos, quanto a gente pagou em todo esse processo de migração. Responde aí também se vocês têm interesse nessa informação ou não. Mas essa informação eu vou estar deixando para postar lá no nosso Instagram. Então, aproveitando, siga o nosso Instagram, @centralnorte. Curtam, compartilhem. É isso que ajuda a gente a alcançar mais pessoas e também nos motiva a continuar fazendo vídeos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.